Muitas pessoas consideram a Operação Barbarossa como o pior erro estratégico da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, pois, devido a essa operação, as forças alemãs se dividiram em muitos frontes e, por isso, acabaram perdendo o conflito. E que, em vez de invadir a União Soviética, a Alemanha deveria ter invadido a Grã-Bretanha primeiro, para assim garantir a frente ocidental e depois poder se concentrar nos soviéticos. Se a Alemanha queria invadir a Ilha Britânica, 1940 era o momento para fazer isso. Os britânicos estavam desmoralizados pela surpreendente vitória alemã na França, e a recusa dos Estados Unidos da América em entrar no conflito os deixava mais vulneráveis. No entanto, a Alemanha jamais invadiu a ilha em grande escala e basicamente só se concentrou em realizar operações aéreas para enfraquecer os britânicos. Depois, concentraram suas forças na frente leste contra a União Soviética, enquanto a frente ocidental estava paralisada. Conquistar os britânicos garantiria a segurança da frente ocidental e uma posição vantajosa na África e contra os soviéticos. Então, por que os alemães nunca invadiram a Inglaterra? Foi um erro estratégico ou há algo mais por trás disso? De fato, houve muitas razões que explicam a indecisão alemã em relação a invadir a Inglaterra. Na verdade, os alemães pensaram em fazer isso e se prepararam por muito tempo para dar a Operação Anfíbia na Grã-Bretanha. O nome de código para essa operação foi Léo Marino Bueno. Essa operação nunca chegou a ser executada. Embora seus preparativos tenham sido extremamente intensos e a ameaça de invasão tenha estado presente por muito tempo, na verdade, foi usada mais do que tudo para desmoralizar os britânicos e encobrir a invasão à União Soviética. Na verdade, quando a França caiu, a Alemanha não invadiu o Reino Unido, porque isso era basicamente impossível para eles. Os alemães pensaram que uma vez que a França caísse, os britânicos fariam as pazes diplomaticamente. No entanto, isso nunca aconteceu e essa situação levou a Alemanha a procurar uma maneira de acabar rapidamente com o conflito. A origem dos problemas da Operação Leão Marinho era o Canal da Mancha, esse corpo de água que fica entre a França e a Inglaterra. Era um obstáculo natural que aumentava a dificuldade de uma possível operação no Reino Unido. Primeiro, vamos analisar uma operação anfíbia que foi realizada ali mesmo, só que alguns anos depois, mas não para invadir o Reino Unido, e sim para invadir a França. A Operação Overlord foi planejada por anos e contou principalmente com Estados Unidos e Reino Unido, duas das maiores forças navais da época. Outras nações menores também ajudaram com logística e tropas. Estados Unidos e Reino Unido haviam realizado recentemente uma campanha de desembarque bem-sucedida na Sicília, e os Estados Unidos haviam realizado muitas campanhas anfíbias no Pacífico. Então, os aliados tinham muita experiência em operações anfíbias, possuindo navios e veículos especializados para essa tarefa, além de terem superioridade aérea e naval em relação à superioridade aérea. Era tão grande que dizem que, no desembarque, havia 8 aviões aliados para cada avião alemão. No entanto, apesar de terem uma vantagem abismal, os aliados tiveram um número realmente desproporcional de baixas. E isso se deve ao fato de que, naturalmente, realizar operações anfíbias era muito difícil. Desembarcar tropas e veículos sob fogo, depois desembarcar suprimentos rapidamente e conseguir suportar um contra-ataque muito provável. Além de ter um fluxo constante de logística, é preciso contar a favor com aspectos como o clima, a maré e a geografia, e esse tipo de operação se complica ainda mais contra um inimigo que está bem estabelecido, com minas, defesas navais, fortificações e toda uma rede logística avançada. Se analisarmos as forças alemãs em 1940, vemos um exército sem experiência em operações anfíbias, pelo menos contra um inimigo tão capaz quanto o Reino Unido. Navios de desembarque improvisados, não especializados, além de uma marinha fraca com uma quantidade limitada de navios de superfície para apoiar uma operação dessa magnitude. A Kriegsmarine ficou abalada após a Operação Vis-à-Vis Funk. A Alemanha invadiu Noruega e Dinamarca em 9 de abril de 1940. Embora Noruega e Dinamarca não estivessem em guerra, não tinham um exército eficiente e foram totalmente surpreendidos. A Kriegsmarine perdeu um cruzador, 2 cruzadores leves, 10 contratorpedeiros, 4 submarinos e, além disso, 21 navios de transporte.
Essas foram perdas realmente substanciais para a Kriegsmarine, e essa situação ruim não poderia ser resolvida em curto prazo, já que a Alemanha tinha capacidades de produção de navios bastante limitadas em comparação com as forças aliadas. Por isso, a Kriegsmarine não tinha capacidade de fornecer o apoio marítimo necessário para uma operação de desembarque dessa magnitude, e qualquer operação anfíbia hipotética seria repelida pela superioridade da Marinha Real Britânica. A Alemanha contava com divisões de paraquedistas experientes, somando mais de 45 mil homens, mas os paraquedistas sozinhos não podem causar grande dano em território inimigo. Eles são bons para causar desordem nas tropas inimigas ou tomar um objetivo importante, como um porto. Mas sem armamento pesado e sem transporte para se mover rapidamente, eles ficam vulneráveis à resposta dos defensores. E mesmo que tomassem um porto importante, levar tropas blindadas e a logística ainda seria difícil, porque os navios teriam que driblar a Marinha Real Britânica. Na verdade, se os alemães desembarcassem, enfrentariam apenas cerca de 200 tanques capazes de enfrentar os Panzer, já que a Commonwealth havia perdido grande parte de seus blindados na França. E os 600 mil soldados britânicos que estavam aptos para lutar naquele momento, na verdade, grande parte deles eram civis com muito pouco treinamento, e esses teriam dificuldade para enfrentar um exército profissional como o PERFMAC. As forças terrestres britânicas eram fracas em comparação com as alemãs. O difícil era realmente chegar à ilha, desembarcar e manter um fluxo constante de suprimentos. Em 1940, a Alemanha apenas desmoralizou mais os britânicos. Entre julho e outubro de 1940 aconteceu a Batalha da Inglaterra. A Alemanha fez ataques aéreos em larga escala contra a Inglaterra, com o objetivo principal de enfraquecer a indústria militar britânica e, acima de tudo, as bases britânicas. Além da infraestrutura, o objetivo geral era enfraquecer tanto os britânicos que eles buscassem uma solução negociada. Nenhum alto comando acreditava ser possível realizar uma invasão anfíbia bem-sucedida até que a Força Aérea Real fosse neutralizada. Apesar de ter chegado perto, a Alemanha não alcançou todos os objetivos. Até aquele momento, as batalhas aéreas sobre a Inglaterra foram as maiores batalhas aéreas já vistas até então. A maioria dos esforços foi direcionada à frente oriental contra a União Soviética. A derrota na Batalha da Inglaterra também foi a primeira derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Essa derrota fez com que, alguns anos depois, os americanos usassem a Inglaterra como base para invadir a Normandia. Isso resultou em a Alemanha lutar o conflito com dois frontes abertos ao mesmo tempo, o que claramente foi o desencadeador para que a Alemanha fosse derrotada em 1945. Então, resumindo, a Alemanha nunca invadiu o Reino Unido porque simplesmente não tinha capacidade para isso. Muitos idealizam a Grã-Bretanha como um adversário fraco contra o todo-poderoso exército alemão. E, na verdade, isso só reflete o sentimento geral que os britânicos tinham na época de que a Luftwaffe era imparável e que a invasão era iminente. No final, tudo acabou sendo apenas propaganda e um medo generalizado. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima.